Bom dia. Agradeço o convite aqui em nome da associação. É um prazer estar aqui. É minha primeira participação em um evento aqui da casa, então fico bem contente aqui. As instalações muito boas, né? Aqui eu estou num auditório bem grande, né? Acho que é um evento aí que chama bastante atenção do público em geral, quando a gente trata de questões relativas à governança compliance. Também cumprimento aqui a mesa, vai ser um prazer aqui dialogar com o Henrique e com o Leandro, que o Leandro já tem uma grande atuação na área de compliance, a gente já se conhece aí por nome, é a primeira vez que nos conhecemos pessoalmente, então tenho certeza que vai ser um painel muito interessante aqui para trazer questões sob perspectivas mais recentes com relação à governança compliance estatais. Eu, especificamente, como minha experiência ela é mais focada na iniciativa privada, como eu comentei para alguns aqui, recentemente eu estou no órgão de governança de uma estatal lá em São Paulo, mas não estou no dia a dia. Apesar de já ter sido diretor de uma estatal também lá em São Paulo no passado, a minha visão na área de compliance que eu vou trazer aqui é um pouco geral, vamos dizer assim, que se aplica tanto para o setor público quanto o setor privado. A gente pode dividir dessa maneira, até porque o tema ele une, independentemente do viés que a gente está tratando, se é sobre a ótica do setor público ou da iniciativa privada. Então, a ideia da minha apresentação, aqui do meu contato, meu e-mail, caso alguém depois queira enviar comentários, a ideia da minha apresentação é traçar fases ou etapas que as instituições se veem quando decidem, de fato, implementar programas de compliance. Então, como que é feita a evolução baseada numa observação que eu tenho aí do mercado, que, paralelamente à carreira acadêmica, eu sou professor do IBMEC, lá de São Paulo, e do INSPER, professor na disciplina de compliance, lá dos cursos de educação executiva. Mas, paralelamente à questão acadêmica, eu atuo como consultor na área de compliance, principalmente para o setor financeiro, para setores regulados, e isso acabei percebendo essas características que foi a ideia de estruturar essa apresentação, e que até depois virou um artigo também, depois eu posso compartilhar para quem tiver interesse. Então vamos lá, a ideia, a primeira baliza aqui que a gente pode colocar, quando a gente fala compliance e integridade, né, os temas costumam vir juntos, mas eu particularmente vejo uma diferença entre os temas, e isso acho que facilita muito até o trabalho de quem vai fazer algum tipo de intervenção em uma instituição. Então, por exemplo, uma instituição que fala, eu quero implementar um programa de compliance, ou uma instituição que fala, quero implementar um programa de integridade, o uso das palavras até trouxe uma diferença na nossa lógica jurídica aqui, porque quando a gente fala em compliance, que é realmente a palavra que se incorporou, vindo principalmente das práticas norte-americanas, a gente está falando de práticas que vão além da questão da prevenção à corrupção, principalmente desenvolvidas no ambiente pós-Enron, né, pós-2001, com a lei Sarbanes-Oxley em 2002. A partir daí a gente realmente começa a ter a profusão de programas de compliance nas empresas americanas, e que envolve múltiplas facetas, que não só a questão de corrupção, prevenção à corrupção, mas questão de prevenção à fraude, questões éticas no meio empresarial, questões reputacionais, como foram trazidas aqui pelo Humberto, questões ambientais em determinados casos, trabalhistas, enfim. O programa de compliance, quando a gente fala realmente de que a empresa tem um programa de compliance estruturado, é algo mais amplo, né? A lei anticorrupção, a 12846,
quando ela foi publicada, ela trouxe a palavra integridade, programa de integridade. Teoricamente, integridade é mais amplo que compliance. Se a gente for verificar a integridade, a gente remete a valores. Só que a lógica do programa que foi desenhado pela 12846 não é de um programa de compliance especificamente. É, na verdade, o que os americanos dizem é a estruturação de um programa de Anti-Bribery Corruption, né, que seria o ABC Compliance, ou seja, um programa de compliance setorizado em corrupção e suborno, chamado de programa de integridade. Então, na verdade, a ideia de que o programa de integridade seja mais amplo, não foi isso que foi trazido pela legislação. O próprio decreto, depois que regulamentou, o decreto 8420, ele focou na questão de um programa de prevenção à corrupção, ou seja, nesta vertente do ABC Compliance dos norte-americanos. E prova disso é que 2 anos depois, e por um esforço internacional, surgiu uma norma internacional que trata desse tema, que é a ISO 37001, a norma que trata de sistemas de gestão anti-suborno. Então, se a gente pensar que o programa de integridade, na verdade, dialoga muito mais com essa lógica de sistemas de gestão anti-suborno. Quando a gente fala de compliance, o programa de compliance eu vejo como uma etapa acima desse programa anti-suborno das empresas, em que até a normatização é diferente. A gente não tem uma norma específica para programas de compliance no Brasil, mas a gente tem uma norma internacional que traça diretrizes, que também é da ISO, que é a ISO 19600, em que a ISO atualmente está fazendo um trabalho para torná-la certificável, assim como a 37001, né? Para ela até mudaria a numeração. Nesse caso específico, a gente está falando desse programa de compliance mais amplo, que envolve questões mais relacionadas à ética, à integridade, a questões laborais, questões ambientais, tributárias, etc. Então, essa diferenciação é muito importante para as empresas que não sabem nem sequer o que é um programa de integridade, um programa de compliance. Eu tenho certeza que não é o caso aqui do banco, mas é o caso de talvez de alguns clientes, né, do banco que chegam e pretendem tomar a linha de crédito e não tem esse norte, né? Eles realmente ficam perdidos e o processo de implantação, o processo de estruturação de um programa de integridade e posteriormente de compliance é muito complexo. Então, é importante esse alinhamento de expectativas para que a empresa, se ela busca alguma aderência legal exclusivamente, ela está buscando aderência ao programa de integridade, que é o que tem normatizado hoje no Brasil. Um programa de compliance especificamente a gente não tem normatizado, acaba sendo algo muito mais por vontade própria das organizações. Então, isso, se a gente fizer um histórico dos últimos, de 2008 para trás, né? A gente está em 2019, mas só para fazer um marco dos 5 anos, eu acho que a partir daí a gente tem um diagnóstico muito claro de que houve evoluções de programas de compliance, programas de integridade nas empresas, que passam de uma fase formalista, uma fase mais de efetividade, até chegar numa fase cultural. E a gente vai ver cada uma delas aqui, como que essa evolução se dá ao longo de um processo de implantação. Então, a primeira fase que eu chamo aí de formalista, essa é a fase em que as empresas buscam a estruturação de aula. Como eu comentei, elas não sabem ainda se elas querem algo só focado em integridade e anticorrupção ou algo mais amplo, focado em compliance. Mas essa primeira fase é aquela fase de adaptação ao artigo 42. Geralmente ela vem por alguns motivos, mas principalmente 3 que eu já mapeei, até pela minha atuação como consultor. O primeiro motivo é uma exigência legal, né? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro tem um exemplo, que é uma lei 7753, né, de 2018, perdão, ou 17, não lembro o ano, mas é 7753, o número eu lembro, que, de certa maneira, exige para formalização de contratos administrativos que empresas possuam programas de integridade.
Então, pode ser uma exigência legal, como o caso do Estado do Rio de Janeiro, como o caso do Distrito Federal, como atualmente também o Goiás, o Estado de Goiás também recentemente em abril aprovou uma legislação similar. Então, aderência a legislações que obriguem as empresas que contratam com o setor público a ter um tipo de programa aí que a gente pode chamar integridade / compliance, mas na verdade é o do programa de integridade. A segunda possibilidade de exigência vem por acordos de leniência. Empresas que firmaram acordos, seja com o Ministério Público Federal, seja com a Controladoria Geral da União ou outros órgãos, e os acordos aí inspirados no que diz os acordos nos Estados Unidos, obrigam as empresas a terem um programa robusto de integridade, em alguns casos até certificado pela ISO 37001, a exemplo do caso do acordo de leniência do grupo JIF. Então, lá tem uma disposição específica que o programa ele tem que ser estruturado, na verdade, tem que ser inspirado, né, nas diretrizes da ISO 37001 para que possa ser certificado. Então, aí vai até além da legislação, já que a legislação brasileira não exige esse tipo de certificação. Aí o acordo, por ser uma negociação entre partes, poderia exigir das empresas. Então, esse seria um segundo motivador para a empresa buscar um programa de integridade. O terceiro motivador, que esse sim tem sido muito eficiente, é o motivador da cadeia produtiva das empresas. Então, uma empresa que é também o que acontece quando uma empresa, por exemplo, vem buscar um produto aqui, por exemplo, no BNDES ou em outras instituições que têm programas de compliance robusto. Para você poder ter uma relação jurídica com essa empresa, você exige um certo conjunto de regras e procedimentos, e isso tem sido muito comum, principalmente no relacionamento com multinacionais. Então, se eu sou um fornecedor brasileiro, de uma empresa, quero ter negócios com uma multinacional, certamente essa multinacional vai incluir uma cláusula contratual em que eu tenho que envidar esforços para até 180 dias, aí depende do prazo, ter iniciativas de programa de integridade. Então, essas cláusulas têm sido comuns nessas cadeias produtivas que envolvam grandes multinacionais, e as empresas, por conta de uma questão contratual, têm que buscar a implantação de um programa. Então, aí não tem como escapar. Esses são os três motivadores. Né? Eu voltei para o Brasil em 2017, que eu comecei a atuar mais decisivamente no mercado brasileiro. Antes eu estava estudando fora e também estava atuando na área de compliance para um banco no exterior. Fiquei um tempo no México, um tempo na Ásia, e estava meio fora do mercado brasileiro. Quando eu voltei, eu percebi durante todo esse período que somente uma empresa das que eu tive a oportunidade de trabalhar buscou um programa de integridade porque ouviu alguém falar e achou interessante. Geralmente não vem pelo amor, vem pela dor, como a gente brinca, né? Então, geralmente vem por alguma exigência. E aí a empresa, ela cai nessa fase que eu chamo de formalista. Ela precisa ter normativos, ela não tem nada, às vezes, estruturar um código de ética. Então, geralmente, ela precisa de políticas também, porque ela não tem nada, e nem procedimentos de controle. Então, essa fase formalista, ela costuma ser código de ética mais extenso, as políticas também mais extensas e mais técnicas, muito similar a legislações. Às vezes, a gente olha essas políticas desenvolvidas nessas fases, elas costumam parecer regras, porque a empresa não tem nada, né? Você precisa estruturar algo, e esse algo inicial, geralmente, ele costuma ser mais burocrático para facilitar até a introdução disso na companhia. Então, vira algo muito semelhante a a gente chama de ticking box, né? Você verifica os requisitos e verifica se a empresa tem o requisito, tem o documento, tem requisito, tem documento, então estou aderente. Então, isso é muito comum nessa fase formalista, né? Em que as empresas buscam simplesmente cumprir com os requisitos. Quem geralmente costuma, aqui eu coloquei uma tirinha aqui, faço um treinamento de ética, né? Curso de ética.
Eu gosto muito do Gilbert, que tem muitas questões relativas à ética empresarial. Isso aqui é bem interessante aqui para mostrar, se você não é ético, então você vai ser gerente, né? Mais ou menos é o que ele diz aqui na tirinha. Mas é interessante que nessa fase formalista, que a gente vê o trabalho do advogado passa a ser muito interessante, né? Não defendendo a classe, mas já defendendo. É um profissional mais acostumado nessa parte de estruturar normas e procedimentos e regras, onde não existem essas regras, né? Então, o que a gente sempre fala, uma fase formalista inicial, um consultor advogado é até interessante. Depois vocês vão ver que a minha defesa dos advogados vai diminuindo, né, conforme a gente vai passando as fases, mas na fase formalista eu vejo com bons olhos, porque é alguém que primeiro, traz... A empresa não está acostumada, isso eu vi em vários casos, a empresa não está acostumada com regras nesse sentido. Então você precisa ter alguém que tem uma certa autoridade na companhia, né? E geralmente o jurídico tem essa autoridade, que possa estabelecer regras que se conversem, que não tenham muitas lacunas e que também não sejam contraditórias. Então, geralmente o trabalho do advogado é muito importante nessa fase formalista, e essa área de compliance criada, ou às vezes até cumulada com áreas outras já existentes, costuma ser muito parecida a um departamento jurídico. Ou é muito comum você cumular com a área jurídica. Então, a empresa que já tem um departamento jurídico, ela simplesmente fala, olha, você vai absorver a função de integridade e compliance, é um acúmulo de funções, né? Esse é o lado positivo, vamos dizer assim, de trazer essa respeitabilidade para a área de compliance. O lado negativo é que há uma sobrecarga de funções, porque o jurídico já é uma área que tem suas demandas por si só e aí recebe uma absorção, aí absorve demandas de uma área de compliance que no início está sendo criada, então ela acaba sendo mais tímida, a comunicação é mais discreta, os treinamentos são mais pontuais, geralmente os treinamentos tratam apenas de aspectos legais, então um diagnóstico de uma empresa que está nessa fase formalista é muito fácil você extrair baseado no que ela está fazendo em relação à integridade. Então você olha o material dos treinamentos, você percebe, foi dado pelo escritório de advocacia, você abre conteúdo da lei. Comunicação, foi mandado e-mail falando do que é compliance, as pessoas leram e isso é suficiente. Quem está exercendo a função de compliance é o gerente jurídico ou o diretor jurídico, e tem uma pessoa, um analista, alguém embaixo dele tocando essas questões. Então é um diagnóstico típico de fase formalista. Geralmente essa fase, quando a empresa decide implantar um programa, ela vai durar em torno de 1 a 2 anos, a empresa vai ficar nessa fase formalista, não é algo que da noite para o dia você vai mudar, porque é um crescimento, na verdade, um desenvolvimento cultural. Para que você, depois de 1 a 2 anos, você chegue aí que a gente chama de uma fase 2, uma fase de efetividade. E a gente percebeu muito isso com a evolução das operações aí da Polícia Federal, por conta da Operação Lava Jato, em que muitas das empresas envolvidas estavam na fase 1, na verdade. Elas tinham áreas de compliance. Uma vez eu estava conversando com uma grande construtora que está envolvida, já tem acordo de leniência, inclusive, e eu perguntei, antes da Lava Jato, um período imediatamente anterior à deflagração da operação, quantas pessoas tinham na área de compliance? Eles falaram, não, era eu e mais uma pessoa. Eles falaram, você mais uma pessoa. Uma empresa de mais de 100 mil funcionários, claramente está na fase 1, ali está na fase formalista. Aí você olha os documentos, você verifica que o diagnóstico é aquele, o programa de integridade dele é composto por código de ética longo, políticas muito técnicas, né, com aquele linguajar mais jurídico, pessoal acumulando função, poucos treinamentos, enfim. A Lava Jato revelou muito isso, na minha visão. As empresas tinham compliance, mas tinha aquele compliance formal, né, aquele o pessoal brinca para inglês ver. Na verdade,
Nem é para inglês ver, na verdade era um estágio de maturidade que não desenvolveu. O compliance foi estruturado, mas não foi desenvolvido, o que levou aí à exposição, a Operação Lava Jato expôs isso para a sociedade, né? E a partir daí você começa a ir atrás de o quê? Uma efetividade. Ó, você tem a área, mas a área não foi efetiva, ou pelo menos não funciona. E aí a gente começa a ver uma proliferação, por exemplo, se vocês digitarem a palavra due diligence, valor econômico. Outro dia eu fiz esse exercício no Google, eu vi um monte de notícia a partir daqui, antes, se vocês não verem uma notícia anterior a esse período da Lava Jato. Começa a vir falar de due diligence de fornecedores, toda mês sai notícia em relação ao tema. Começa a vir a palavra compliance também, de estar compliance, valor econômico, o mesmo exercício. Então, os acordos de leniência, como eu comentei, passaram a exigir isso das empresas, como o caso da JF que eu falei. Não adianta você ter um programa, você precisa ter um programa que seja efetivo. E aí, como buscar essa efetividade? Então, você precisa fazer uma transação do que a gente chama aí de compliance formalista para um compliance um pouquinho mais real, vamos dizer assim. Então, ou então compliance de controle, de buscar apenas vetar condutas, para um compliance de prevenção, que se antecipe a eventuais aí, riscos da organização. Só que para isso eu preciso simplificar o que eu tenho, eu preciso que as empresas, que as pessoas que trabalham nas empresas tenham uma noção mais efetiva do que é integridade, do que é compliance. Então a gente vê um movimento de simplificação, que os códigos de ética passam por uma revisão, passam a ser mais enxutos, né? Geralmente o código de ética sai de um contexto de 30 a 40 páginas, vai para um contexto de 15, 20 páginas, ou seja, reduz pela metade. As políticas ficam mais simplificadas e mais, vamos dizer assim, divididas. Você sabe muito bem, tem uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, tem uma política de relacionamento com o setor público, interação com o setor público, tem uma política de relacionamento com concorrentes, tudo isso bem desenhado, e não de maneira caótica, mas normatizada como antes, né? Então, você começa a ver essa evolução nos materiais das empresas, essa preocupação. Os sites das empresas começam a trazer seções específicas de compliance, que antes não tinha. Eu, pelo menos, não me recordo, pré-Lava Jato, essas grandes empresas envolvidas, com um detalhamento específico sobre o programa de integridade. Então, você entra em sites, são verdadeiros... você clica lá, seção compliance, governança, às vezes conformidade, o nome que for, você clica ali, tem praticamente um raio-x do programa de compliance das empresas, né? Isso começa a vir à tona, mostrando que uma comunicação mais efetiva, a comunicação começa a ser mais constante, os gerentes ou diretores de compliance começam a ganhar autonomia, começa a ter uma segregação das funções, né? Então, o que antes estava acumulado numa área, por exemplo, jurídica, uma área de gestão de riscos, né, que era muito comum, começa a ficar descolado no sentido de autônomo. Então, você tem ali, o jurídico é uma pessoa e a área de compliance é outra. Gestão de riscos é uma pessoa, a área de compliance é outra. Essas áreas começam a ganhar mais corpo, começam a ter funcionários próprios, né, começam a ganhar corpo funcional, começa a ganhar orçamentos, né? O orçamento começa a ganhar recursos, isso que é importante para poder executar as atividades. Os treinamentos começam a ocorrer com mais frequência, as empresas começam a chamar para cafés da manhã, principalmente fornecedores. Então, o café da manhã é sobre compliance. Então, se você presta serviço com uma dessas empresas, certamente você vai ser convocado uma vez por ano para esses cafés. Os treinamentos começam a ser evidenciados. Você entra no site da companhia, tem fotografia dos treinamentos. Ou seja, a preocupação costuma ser com a efetividade. Ter números, ou ter canal de denúncias. Então, o canal de denúncias começa a ser terceirizado, tirar da gestão interna. As empresas começam a revelar que, olha, estamos tendo muitas denúncias, de maneira até feliz, né? Olha só, está tendo efetividade, a gente está conseguindo ter números. Olha só, a gente cortamos fornecedores, então
o nosso due diligence barrou, sei lá, 30% dos nossos fornecedores. Então começa a ter números, o que antes era simplesmente formal, como eu comentei ali na primeira fase. Essa fase de efetividade, para quem está escutando, essa é a fase ideal, na verdade. Mas a resposta é não é ideal. Ainda a gente tem uma fase além, a gente tem um passo além para dar com relação à fase de efetividade. E aí vem o que a gente chama aqui de fase cultural. O que é essa fase cultural? A preocupação não é mais a questão dos números, de eu demonstrar efetivamente bons indicadores, porque a companhia que está na fase cultural nem se preocupa muito com isso, ela se preocupa com que as pessoas internalizem isso no dia a dia, porque no fundo ela sai da parte de procedimentos, de gestão, ela vai para as pessoas, né? A fase cultural então, o formalista sai dos documentos, de formalista para efetividade, a gente sai dos documentos e vai para os números, e aqui a gente sai dos números, dos números dos processos, e aqui a gente sai dos números dos processos e vai para as pessoas, né? Então a gente começa a ver, isso é muito claro em multinacionais, principalmente multinacionais que passaram por escândalos corporativos. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em uma delas, no setor financeiro, que até teve documentário no Netflix, aí, que tem um documentário que chama Na Rota do Dinheiro Sujo, tem um Dirty Money, tem um episódio sobre essa instituição aí que foi aí envolvida em problemas de compliance, né? E você vê realmente essas multinacionais estavam na fase de efetividade, mas não estavam na fase cultural, as pessoas não tinham isso imbuídas nelas, né? E aí o escândalo corporativo faz com que essa chave se mude, né? Então você começa a se preocupar também com as pessoas. Isso é muito evidente no Código de Ética, de novo. O Código de Ética é um diagnóstico dessa fase. Se a gente pegar os códigos de ética, a gente consegue diagnosticar bem essas fases. Você pega um Código de Ética, é muito mais interativo. Então tem multinacional, tem Código de Ética em aplicativo de celular, que já está nessa fase cultural. Tem Código de Ética em história em quadrinhos. Um banco internacional fez um Código de Ética em história em quadrinhos, por exemplo. Que aí eu tive contato também. Tem situações de código de ética que ele é baseado exclusivamente em dilemas éticos. Não tem o que você deve ou não deve fazer como conteúdo normativo abstrato. Não, é conteúdo realmente do dia a dia. Você vem alguém fazer uma entrevista, a pessoa diz que está grávida e você quer recusar a contratação. Posso ou não posso fazer isso, por exemplo? E a resposta, sim. Aí vem, não, na verdade você não pode, porque tem uma legislação que proíbe, e aí o Código de Ética é interativo com dilemas éticos, você vai aprendendo com essas situações. Então, esse eu tive a oportunidade de ver um Código de Ética desse sentido. Uma empresa que outro dia eu tive a oportunidade também de conversar, o Código de Ética era uma página, então a gente saiu do contexto das 40 páginas, das 20, e estava falando de uma página. Ele conseguiu resumir o conteúdo mínimo em uma página. Os procedimentos e as políticas são mais focadas no foco da conduta, então é uma ideia de empoderamento da primeira linha de defesa, dos donos do risco. Não estou preocupado muito se o seu almoço, que o limite é R$100, foi R$110, assim, é uma questão menor. Eu estou preocupado se esse almoço teve algum tipo de intenção de vantagem devida, porque é independente do valor. Então, para mim, a preocupação é que, tudo bem, você vai ter um almoço com o fornecedor, mas qual que é a intenção com esse almoço, né? O que você busca com isso, né? Então, esse é só um exemplo aqui na hora. Um brinde, então você está oferecendo um brinde, um presente, qual a intenção? Quem vai me dizer a intenção é você, então você está sendo empoderado para dar a resposta. Então, os colaboradores começam a entender as regras e cumprir, não porque a empresa manda, mas porque realmente eles acreditam naquilo, que aquilo faz parte de um processo de transformação. Nesse banco que eu comentei, o foco foi, não, vocês não estão fazendo isso para cumprir com o que o regulador manda, você está fazendo isso porque você vai melhorar a vida das pessoas. Quando você permite lavagem de dinheiro na sua instituição, você está permitindo que aqueles crimes antecedentes que impactam socialmente prejudiquem a vida dos seus clientes, né? Seus clientes
são afetados pelo narcotráfico, pelo terrorismo, pela pirataria. Então, você tem que fazer isso porque você acredita que isso vai trazer um mundo melhor, e não porque o regulador está mandando você fazer. Então, a fase cultural tenta passar essa mensagem para as pessoas, né? A ética passa a ser internalizada. Então, o Chief Compliance Officer, a pessoa responsável, passa a ser valorizada. Então, esse descolamento que é feito na fase de efetividade, o Chief Compliance Officer ele é elevado na governança corporativa de uma empresa que está na fase cultural. Geralmente ele tem reporte direto com o conselho de administração, ele hierarquicamente não está ligado a nenhuma diretoria, ou está ligado direto ao diretor-presidente. Então você tem uma independência do Chief Compliance Officer e até uma estatura que é importante. Ele está numa estatura igual dos principais C-levels da empresa. Então ele é ouvido, é respeitado, não é alguém que fala, bom, é alguém de hierarquia menor. Não, ele está no mesmo nível dos grandes executivos da empresa. Então, a fase cultural mostra isso. O que a gente chama aí de tone at the top, que o Humberto falou aqui, o comprometimento da alta administração, é evidenciado o tempo todo. Então, reunião do Conselho de Administração tratam do tema de compliance. Eventos são abertos e encerrados pela alta administração falando de compliance. Você tem eventos constantes, Compliance Day, Compliance Week, o nome que seja, com participação da alta administração. A alta administração às vezes grava vídeo falando do tema, publica na internet. Tem empresa que faz isso na fase cultural. Então, ou seja, está colocando a pele no jogo, né? Está colocando o skin in the game. A alta administração está dizendo que é para fazer isso, é o walk the talk. Então, eu estou fazendo aquilo que me é exigido. A comunicação fica massiva sobre compliance. O Humberto comentou aqui na palestra anterior, às vezes até aviso sobre o canal de ética no banheiro. De fato, isso acontece. Você chega no estacionamento, já tem um adesivo lá na cancela para você entrar com o 0800. Você passa por ter um banner falando de compliance na entrada, aí você entra, sobe, tem uma parede pintada com escrito respeito, integridade, diversidade. Você começa a ver essas mensagens diariamente e a todo tempo. Então a comunicação ela é difusa e massiva. Ela não é pontual como naquela fase inicial. Comentei no wallpaper do computador tem alguma mensagem, ou a assinatura do e-mail tem algum valor referente a compliance, tem às vezes uma marca específica, né? Os treinamentos passam a ser corridos com frequência, não são pontuais, os treinamentos são mais longos, às vezes são feitos até fora da empresa, para as pessoas refletirem. Não passa a ser mais aquele treinamento focado só em e-learning, que é um treinamento mais distante. Não, o treinamento vai ser presencial, todo mundo junto, a gente vai discutir, e inclusive fora da empresa, para vocês ficarem confortáveis para a gente poder evoluir o assunto. Então, a fase cultural, ela eleva todos esses pontos do programa formalista para um nível, para tentar trazer um nível de excelência, né? Enfim, isso é uma visão, na verdade, baseada na experiência, não significa que é certo ou errado, a ideia é mais a gente provocar discussão e trazer esse diagnóstico. Isso aqui que eu falei para as empresas vale também para empresas estatais, que o Leandro vai comentar agora. Certamente a gente vai ter empresas estatais em cada uma dessas três etapas, então isso vale para qualquer organização. Isso é interessante fazer o autodiagnóstico. Então, sempre quando eu falo desse tema, as pessoas perguntam, em que etapa a minha empresa está, né? Eu já vou fazer o disclaimer, não vou responder essa pergunta. Isso é um autodiagnóstico, na verdade, é você verificar e tentar trazer um diagnóstico adequado para sempre estar, vamos dizer assim, chegando aí no ideal, que seria um ambiente cultural e que integridade, compliance, passa a ser algo natural para as pessoas. Como a gente fala, quando uma empresa está nessa fase, o lema geral é o seguinte, a primeira natureza da empresa é dar lucro, a segunda natureza é ser compliant, né? Então, na verdade, a empresa que está na fase cultural, ela fala, olha, para a gente é tudo a mesma natureza, então é dar lucro, mas dar lucro de uma forma sustentável, no longo prazo e respeitando princípios de ética e integridade. Então muda até o lema, como o Humberto colocou, o lema de banco, geralmente o que importa é o lucro. Eu lembro muito daquele filme com o Michael Douglas e o Charlie Sheen, Wall Street, né, que ele fala, ganância é boa, né? Então esse é o lema de alguém que está na fase pré-formalista até. Na verdade, um CEO não deveria
pensar dessa maneira. Se estivesse uma face cultural, ele provavelmente teria um lema melhor que esse, né? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.